Irmão, Romanos 8, capítulo 1, ou Romanos 8, versículo 1. Diz assim a palavra, queridos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Pai querido, Pai amado, obrigado mais uma vez pela leitura da porção da Tua palavra, Deus. Espero, Pai, que os ouvintes e os irmãos que estão aqui presentes possam receber algo da parte de Deus. Como sempre eu falo, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, que o Senhor possa usar a minha vida apesar de mim mesmo. Essa é a minha petição ao Senhor, Pai. Não leve em conta as minhas falhas, não leve em conta as minhas fragilidades, não leve em conta, Pai amado, a minha imaturidade muitas vezes, mas considera o que a Tua palavra diz, Pai. Se o Senhor pôde usar uma jumenta nas épocas passadas, nos anos passados, houve uma finalidade, houve uma necessidade, mas assim como o Senhor pôde usar aquele animal, o Senhor possa usar a minha vida nessa noite, para a glória do Teu santo nome. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos romanos, os irmãos, os cristãos que estavam em Roma, essa carta aos irmãos de Roma, quando ele escreveu, ele teve o objetivo de trazer transparência para aqueles irmãos. Há algumas pessoas que quando leem alguns capítulos dessa carta, eles têm umas interpretações errôneas e que prejudicam muitas vezes a nossa vida espiritual. Se nós não tivermos, Elvira, uma interpretação correta da palavra de Deus, nós podemos, ao invés de trazer bênção para a nossa vida, terminar trazendo maldição.
Então nós precisamos sim da luz do Espírito, Sueli, nós precisamos sim da inspiração de Deus, precisamos sim ouvir pessoas que realmente estejam sendo guiadas pelo Espírito, porque senão a gente vai acabar adotando doutrinas erradas que, ao invés de trazer benefícios, vai trazer prejuízo para as nossas vidas. Então, quando Paulo começa a escrever aos irmãos que estavam em Roma, a primeira coisa que ele traz à consciência àqueles irmãos é que houve um período de suas vidas em que todos estavam debaixo de condenação. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Essa foi uma das consciências que Paulo trouxe para aqueles irmãos. Que houve um momento em que toda a humanidade foi afetada pelo pecado, por causa dos nossos pais lá atrás, Adão e Eva. Por causa deles, toda a humanidade foi afetada. Então, quando Paulo diz, todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus, ele está falando, esse todos, por causa de Adão e Eva. Por causa dele, nós fomos afetados. Todo ser humano, quando nasce, que não tem a consciência de Cristo, ele nasce debaixo desse jugo de condenação. Mas quando nós temos já o entendimento e é nos ensinado a respeito disso, já não existe mais ignorância, está dentro de nós essa capacidade de decidir, entendendo o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Paulo vai falar disso. Então, ele fala de um tempo de condenação por causa do pecado do homem, e aí essa condenação, ela toma conta do homem, porque o homem está sem Cristo. Depois ele vai falar de um período de justificação, quando chega a revelação de quem é Cristo, e qual foi o papel de Cristo, qual foi a finalidade de Cristo, que foi nos resgatar, nos tirar dessa condenação. Quando nós entendemos isso, quando o ser humano entende isso e aceita isso, nós saímos dessa fase de condenação e somos colocados em uma nova fase de justificação. Estão comigo? E quando Paulo está escrevendo, eu sempre falo isso, quando se está se tratando de epístolas, quando está se tratando de cartas, o alvo já não é mais ímpios, ainda que alcance o ímpio, mas já se trata de pessoas que já receberam Jesus. E muitas vezes, Elvira, nos nossos dias nós vamos ver pessoas que já receberam Jesus, que já tem Jesus, que já tem o Espírito Santo, mas ainda estão na fase da condenação. Eles não conseguiram entender a revelação daquilo que Cristo fez, para onde Cristo os transportou, e vive servindo ao Senhor, cheio do Espírito, mas com o entendimento falido de que ainda é um condenado. Estão comigo? E o que Cristo fez por nós foi exatamente para isso, para nos salvar, para nos tirar de um estado de condenação. E condenação é algo muito forte, é algo que aprisiona, é algo que tira as esperanças. Mas quando Jesus veio, ele nos encheu de esperança. Ele nos tirou desse estado de condenação e nos colocou em um estado de justificação, não por nós mesmos,
não pelas nossas obras, não por aquilo que nós fazemos. É porque eu sou bonito, é porque eu tenho dinheiro, é porque eu falo bem, é porque eu tenho não sei quantas faculdades, é porque eu fluo em várias. Não é por isso. Nós não somos justificados pelas nossas obras e pelo que nós temos. Nós somos justificados por meio de Cristo, por meio da fé. Cremos nessas verdades, alimentamos o nosso coração, Tamires, com essa verdade, de que foi o que Cristo fez, que nos tirou desse lugar de condenação e nos colocou nesse lugar de justificação. E à medida em que nós vamos entendendo essa justificação, nós vamos caminhando em santificação. O propósito de Paulo, quando escreveu aos Romanos, era isso, era entender que outrora eles estavam condenados sem Cristo, e uma vez que eles entendem que não são mais condenados, eles passam para esse estágio de justificação, e uma vez que eu entendo o que é a justificação, eu entro em um estado de santificação, porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Por mais lindo que eu seja, por mais dinheiro que eu tenha, se eu não estiver buscando estar em santidade com o Senhor, eu não verei a Deus, que dirá estar com Ele. E nós precisamos entender. Então, quando Paulo diz, olha, portanto, por que ele fala portanto? Porque ele já vem ensinando algumas coisas nos capítulos anteriores. Ele vem ensinando que agora nós não somos mais, vivemos presos no pecado. Ele vem nos ensinando como nós devemos lutar contra o pecado. Ele vem nos ensinando que não há diferença entre judeu, gentil, grego e pagãos. Quando Jesus morreu, ele morreu por todos. E quando ele morreu por todos, ele veio para tirar todos da condenação. É bem verdade que ainda existem pessoas condenadas, porque não querem aceitar as verdades de Cristo. Em pleno século 21, como diz meu filho, em pleno século 21, ainda existem pessoas aprisionadas e condenadas por causa do pecado. E Paulo diz, olha, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que é isso? O que é estar em Cristo Jesus que Paulo fala, irmãos? Estar em Cristo é permanecer nele. É permanecer na salvação que Ele nos deu. É permanecer nas verdades que foram ditas aos nossos ouvidos. É permanecer naquilo em que o Espírito Santo nos convenceu. Portanto, os que estão nessas verdades, os que estão em Cristo, os que absorveram, os que guardaram no coração, para essas pessoas não há condenação. Eu tinha uma forma muito errônea de interpretar esse texto. Na verdade, quando eu não sabia o que era considerar o contexto, eu gostava muito de pegar os versículos isolados, né, fazer como se fosse aquelas frases de efeito. É a palavra de Deus. Mas se não estiver em linha com o seu contexto, irmão, é só uma frase de efeito. É só uma frase de efeito. Ah, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas por que Paulo disse isso? Posso tudo. A gente vê nos carros, a gente vê os braços tatuados. Mas por que Paulo disse isso? Qual é o peso que esse versículo tem na minha vida? Qual é o entendimento que eu tenho dessa palavra? Eu era muito disso, eu achava muito bonito. Ah, Cristo em nós é a esperança da glória. Por quê? O que é que eu tenho que fazer para que esse versículo se encaixe dentro de mim? Cristo em nós é a esperança da glória. Ah, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito bonito, é muito forte falar. Mas o que é que eu entendo disso? Qual é o contexto de tudo isso?
Quando eu aprendi a valorizar o contexto do texto, aí eu comecei, meu irmãozinho, desculpe a expressão que eu vou usar, mas quando você é surpreendido, quando você é frustrado, você bota o rabinho entre as pernas e sai. E eu fazia mais ou menos isso. Em cada frustração que eu tinha em textos bíblicos que eu não considerava o contexto, eu colocava o rabinho entre as pernas e saía. Então Paulo está dizendo aqui, olha, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas ele já vem falando do que é essa condenação, ele já vem falando desse estado de condenação, ele vem falando como sair do estado de condenação, como entrar num estado de santificação, como entrar num estado de justificação, e ele quer deixar claro para os leitores que somos nós hoje. A princípio era para os irmãos de Roma, ele tinha esse objetivo de alcançar aqueles irmãos. Havia uma confusão por causa da lei, havia uma confusão com pessoas que eram gentios, havia confusão com as pessoas que eram pagãos. Ele vai dizer que as pessoas tinham conhecimento de Deus, mas eles decidiram abandonar o conhecimento de Deus, a glória de Deus, e se entregaram nas suas próprias paixões e consciência, e Deus os entregou às suas paixões. E sobre essas pessoas repousa a ira de Deus. Aqueles que retêm a verdade, mas os que estão em Cristo, Sueli, a Bíblia diz, os que permanecem nele, os que deixaram com que aquilo que nós ouvimos gerasse fé no meu coração e nos mantivermos assim, firmes, fortes, caminhando com o Senhor, não há condenação. Não há condenação, não há acusação, não há passado mais sujo que seja que nós já passamos. Eles não são suficientes para nos tirar dessa condição de absolvição. Quando eu entendi isso, quando eu tive essa revelação dentro de mim, não apenas aqui, mas dentro de mim, meu irmão, não tem Satanás que venha fazer quem eu sou em Cristo. Não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado. Qual é a lei do Espírito de vida? E se você for olhar na sua Bíblia, eu acredito, independente da versão, o Espírito que está aqui é o Espírito com letra maiúscula. É o Espírito Santo. Então a lei desse Espírito, que é o Espírito de vida, já me libertou da lei do pecado. E da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador. Paulo está usando aqui agora algumas situações da lei mosaica. Ele quer dizer aqui, Paulo, que qual foi a razão de Deus ter influenciado Moisés para criar uma lei? Qual foi a razão? Foi para penalizar o homem? Foi para castigar o homem? Não foi essa a intenção de Deus. Meu irmão, se você lê, quando eu leio a palavra, principalmente quando eu estou lendo o Antigo Testamento, é impressionante como aquele povo, o povo de Deus, era um povo desobediente extremamente. Era um povo mal agradecido, eles eram ingratos, eles não consideravam nada do que Deus fazia por eles.
Deus dava aqui um escape e em seguida eles já estavam ali desonrando a Deus. Então Deus, quando criou a lei, Ele não criou para querer te privar. Não era essa a intenção, mas era só uma forma de frear o homem. Um homem desequilibrado, um homem que não queria saber de Deus. Então foi preciso estabelecer alguns mandamentos, algumas leis. Mas Paulo vai dizer aqui que essas leis, essa lei que mostrava para o homem o pecado, revelava para ele quão grande eram os seus pecados, porque estava lá, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, por que ele dizia isso? O homem ele tinha inclinação para isso, por causa do pecado que afetou a humanidade, ele tinha inclinação para fazer tudo que era errado. Então, Deus estabelecendo uma lei, eles iam ter um mínimo de consciência de que precisavam ter um equilíbrio. Mas mesmo com a lei, eles não conseguiam ter esse equilíbrio, porque aquele que dizia não roube, matava, pois aquele que dizia não mata, adulterava, pois aquele que dizia não adultera, roubava. Mesmo com as leis, mesmo com esses princípios estabelecidos, eles faziam. E Paulo está dizendo que essa lei, que foi uma lei santa, divina, estava sendo enfraquecida por causa do pecado que os homens não conseguiam dominar. Eles não conseguiam, ter equilíbrio. Eles eram extremamente desequilibrados, queriam pecar o tempo todo e queriam colocar nas pessoas que não eram judeus essa lei que nem eles conseguiam cumprir. E Paulo, ele foi um ministro para os gentios. Ele foi levantado por Deus para ganhar aqueles que não eram judeus. E os judeus queriam ir contra aqueles que não eram. Os judeus convertidos, eles não aceitavam os gentios. Então eles queriam que os gentios cumprissem a lei. E Paulo vai falar aqui, olha, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer. O que é que a lei foi incapaz de fazer? Justificar. O que é que a lei é incapaz de fazer? Santificar. O que é que a lei é incapaz de fazer? Salvar. Aí Paulo vai dizer, aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, essa carne está falando pelo homem, pela natureza pecaminosa, pelos desejos carnais, a lei estava enfraquecida por isso. Ele vai dizer, Deus fez, o enviando o seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que Deus enviou Jesus à nossa imagem e semelhança. Jesus veio como homem. E Paulo, ele é bem categórico quando ele diz, Deus o ofertou. Olha que lindo. Deu. Estão comigo, irmãos? E o que é que a Bíblia diz? Sem fugir do contexto. Deus ama quem dá com alegria. Será que aquele que ama a quem dá com alegria não deu o seu filho como oferta com alegria? Alô? Deu o seu filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. O que é viver segundo o Espírito? É não viver pelas as nossas inclinações carnais e emocionais. Às vezes as pessoas elas não conseguem entender. Quando eu falo, as pessoas estão falando de cristãos, porque o mundo tanto faz. Quem ainda não tem Jesus, quem ainda não decidiu assim, não, eu quero me decidir
a viver para Jesus, eu quero me decidir a me render a Jesus, né? A gente tem um hábito de dizer que nós vamos aceitar Jesus. Eu entendo plenamente essa forma de falar, essa expressão, mas na verdade quem tem que aceitar alguém na história é Jesus que tem. É Ele que tem que nos aceitar. Então, nós tomamos uma decisão em ir para Jesus ou não. Somos nós que temos que tomar essa decisão de ir ou não para Jesus. Então, quando nós tomamos essa decisão de ir para Jesus, quando nós tomamos essa decisão de nos rendermos a Ele, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: não acaba aqui aquilo que Paulo diz, a carne milita contra o Espírito. Não termina pelo fato de você, Tamires, se render ao Senhor. Isso não te isenta dessa militância que existe de carne e espírito, porque os dois são opostos. Mesmo quando nós nascemos de novo, a nossa carne, ela quer ter essas inclinações para aquilo que é contrário à natureza de Deus. Por isso que ele diz, o espírito da lei de vida. Qual é o espírito da lei de vida? É uma lei de liberdade e não de libertinagem. Paulo vai falar em outras ocasiões que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo vai falar em uma outra situação, dentro de um contexto, que tudo que nós fizermos, quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? É que quando nós estamos vivendo, guiados por essa lei do Espírito de vida, nós consideramos esses princípios. Nós colocamos na balança as nossas atitudes, Jonathan. Nós colocamos na balança aquilo que realmente está sendo uma inclinação do Espírito ou da carne. Se aquilo vai agradar a Deus ou vai agradar apenas a mim mesmo. Irmão, e o que tem de pessoas agradando a si mesmo mais do que a Deus. Se tivesse um sensor nas igrejas espiritual, sobrenatural, para detectar então, por isso que ele diz, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Mais na frente ele vai dizer, aqueles que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Eu gosto da ilustração que o Luciano Subirá dá, baseada em palavras originais, que ser guiado pelo Espírito é como se alguém nos pegasse por a mão e nos levasse ao destino final. Quando nós estamos vivendo pelo Espírito da lei de vida, nós estamos dizendo que estamos sendo guiados pelo próprio Espírito, como se Ele nos pegasse pela mão e nos conduzisse à chegada. E Paulo continua dizendo o seguinte, irmão: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já falei isso em uma outra oportunidade. Paulo está dizendo que aqueles que não têm, ele está escrevendo para os irmãos de Roma, mas essa palavra alcançou o nosso coração. Nós somos os leitores atuais dessa palavra. Nós somos a geração da nova aliança. Então nós precisamos considerar o que esses textos dizem. E o que ele diz aqui agora? Ele diz, olha, aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Irmãos, você pode falar bem de Jesus, você pode falar bem de Deus, você pode falar bem do Espírito Santo, você pode andar com camisas que tenham versículos bíblicos, você pode estampar o seu carro com adesivos.
Você pode até falar da palavra de Deus, mas se você não tiver o Espírito de Cristo, você não pertence a Ele. Ah, eu sou de Deus desde quando eu nasci. Ah, Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Mas a questão é, se essas verdades são apenas palavras superficiais, ou se de fato você deixa que o Espírito de Cristo habite em você. Porque se são só palavras nas nossas bocas, irmãos, nós não somos de Cristo. Precisamos entender essas verdades. Precisamos falar dessas verdades. Há muitas pessoas enganadas, achando que são de Cristo, só porque falam de Cristo. Achando que são de Cristo, só porque disse que tem Deus desde quando eu nasci. Achando que são de Cristo, porque coloca um adesivo ou abre o Salmo 91 na sala da sua casa. Achando que são de Cristo, porque simplesmente vão uma vez na semana à igreja. Mas quando são pegos em uma situação em que Deus diz, ou abra mão, ou me negue, as pessoas preferem negar Jesus e dizem que pertencem a Ele. E eu digo para você, não pertence, porque aqueles que pertencem a Cristo têm o Espírito de Cristo. No versículo 12, eu queria que você olhasse para a Bíblia comigo. Ele diz assim, ó: portanto, irmãos, mais uma vez, né? Ele dando continuidade em um ensino. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Não estamos em dívidas. Quem? Paulo está falando de quem? Dos que estão em Cristo. Não perda o contexto. Dos que permanecem nele, dos que andam nele, dos que têm o seu Espírito. São dessas pessoas que Paulo está falando. Então, se você está dentro desse contexto, se você tem a convicção de que você é tudo isso, então ele está falando com você. Nós não estamos em dívidas, não para com a carne, para que vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. Nós somos um ser espiritual. Você precisa ter esse entendimento. Nós somos um ser espiritual que habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Nós somos um ser espiritual que habitamos no corpo e possuímos uma alma. Somos um ser espiritual que habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Então, o que Paulo está dizendo aqui, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os seus atos do corpo, viverão. O que é que ele está dizendo isso? Que a nossa inclinação carnal nos leva para a morte. Mas o ser guiado pelo Espírito nos leva para a vida e paz, Levi. Vida e paz. Você consegue perceber que existe essa diferença? Corpo, alma e espírito. Ele não fala, ele não coloca tudo numa bagagem só. Ele fala, olha, se vocês viverem segundo a carne, morrerão. Mas se viverem segundo o Espírito, viverão. Porque, irmãos, o que entra em conexão com Deus, a nossa intimidade, o nosso relacionamento
com o Senhor é através do nosso espírito para com o espírito dele. E uma vez que eu tenho esse relacionamento saudável com o Pai através do Espírito, isso vai refletir nas outras áreas, nas outras dimensões. Então, o que é que, se nós fôssemos aqui agora ilustrar, era o Espírito dizendo: carne, fique no seu lugar quietinho. A alma, fique no seu lugar quietinho, porque quem manda no negócio é o que está dentro. Quem é o chefe da história é o que está dentro. Por isso ele diz: se vocês se deixarem ser guiados pelo Espírito, terão vida. Mas se deixar ser guiado pela carne, morrerão. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito dá para a vida e paz. Estão comigo, irmãos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você e você responde para você mesmo. Responde no seu silêncio. Quem te garante que você é guiado pelo Espírito? Quem te dá essa certeza? Quem te dá essa segurança? Quem te dá essa convicção de que você é guiado pelo Espírito? Quem não te garante que você está sendo guiado pelas suas emoções? Quem não te garante que você está sendo guiado pelas suas inclinações carnais? Quem te traz essa convicção de que de fato quem te guia é o Espírito? Paulo vai dizer que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Paulo vai falar que por causa desse Espírito que habita dentro de nós, por causa do Espírito Santo, que é sábio, que é saudável, que é perfeito, ele nos leva, ele nos capacita por dentro a termos essa convicção por causa do testemunho interior. O próprio Espírito fala no meu espírito de que eu não sou apenas guiado por Ele, mas também sou filho de Deus. Essas são convicções que nós não vamos encontrar em canto nenhum. Se você não tiver essa consciência da palavra, se você não deixar essa palavra entrar dentro de você, ao ponto de te convencer, de clarear os teus entendimentos, de te libertar de uma prisão que Deus já te tirou, vai ser difícil você caminhar com o Senhor. Porque o mundo gospel, o mundo evangélico tem um entendimento que quem vive em Cristo tem que viver mesmo na chibata, porque Jesus, né? Tu sabe, Jesus enfrentou dificuldade. As nossas dificuldades são por causa do amor a Cristo. Nós não podemos ficar presos em ensinamentos errôneos. Eu quero que você entenda que você não é mais um escravo de pecado, você não é mais um escravo daquilo que te condenava. Jesus já te libertou. Deus ofertou Jesus para que você seja livre. Esse entendimento de liberdade esteja dentro do seu coração, não apenas nos seus pensamentos. Se Cristo vos libertardes, verdadeiramente sereis livres. No versículo 15 ele vai dizer: pois vocês não receberam um espírito que o escravize novamente. Olha só, ele diz que outrora nós éramos escravos do pecado. Existia um espírito das trevas que nos escravizava. E Paulo está dizendo: olha, vocês não estão mais debaixo desse espírito de escravidão. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito
que vos torna filhos, por meio do qual clamamos Abba, que quer dizer Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Você sabe o que é herdeiros? O que é uma pessoa ser herdeira? Pegando por uma explicação natural, suponhamos que eu sou um homem que tenho muitos recursos, tenho uma vida bem sucedida, e de repente eu morro, e eu deixo essa herança para os meus filhos, e eles vão usufruir daquilo que eu deixei. E Paulo está dizendo aqui que nós somos herdeiros de Deus. Então somos herdeiros de Deus. Ele enfatiza, nós somos herdeiros de Deus. E ele diz mais: e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou seja, juntamente com Cristo. Mas essa herança que Paulo está falando, não é essa herança que eu dei o exemplo, né? Que eu sou um homem natural e tenho muitos recursos, bem sucedido, e dei para os meus filhos e eles vão usufruir disso. Não é dessa herança natural, não é de riquezas onde a traça e a ferrugem comem. Mas ele diz, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se, olha a condição, irmão, olha a condição que Paulo nos dá. Nós só somos herdeiros, só somos co-herdeiros com Cristo, da herança de Deus, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Qual é a herança que Paulo está se referindo? A glória de Deus. Mas nós só somos herdeiros, nós só somos co-herdeiros com Cristo se nós participarmos de seus sofrimentos, ou se nós participamos dos seus sofrimentos. É o que Paulo diz. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu quero parar por aqui, irmãos, e quero dizer para vocês que nós precisamos ter esse entendimento de que nós não somos mais pessoas condenadas. Nós precisamos gerar essas verdades dentro de nós. Deixarmos de ser levados por ensinamentos errôneos, deixarmos de ser levados pelas nossas emoções, deixarmos de ser levados pelas nossas inclinações carnais, porque as nossas inclinações carnais, elas só nos afastam de Deus, as nossas emoções só nos afastam de Deus. Mas uma vez que eu deixo que o meu espírito seja guiado pelo seu espírito, cada vez que eu me deixo ser levado pela mão até o meu destino final, mais próximo eu estou de Deus. Mas eu vou entender a aliança que eu tenho com Ele. Mas eu vou entender com a importância de permanecer nele. Porque se eu não deixar com que o Espírito da lei de vida me conduza para mais perto de Deus, a lei do pecado e da morte me afastará dele, porque nós estamos em um processo, Levi. O meu espírito já foi alcançado. Filipe, o teu espírito, ele se inclina para fazer a vontade de Deus, porque ele foi recriado, ele nasceu de novo. Não se engane, o seu espírito sempre quer fazer a vontade de Deus.
Mas infelizmente ainda estamos presos em um corpo físico que só quer se inclinar para a natureza de outrora. Por isso tem essa militância, carne e espírito. E ele vai falar em Gálatas: olha, as obras da carne são manifestas, mas o fruto do espírito é e esse espírito é o seu, não é o de Deus. Deus não precisa manifestar frutos do espírito. Se você for pegar o contexto, Paulo está falando de carne e espírito humano. E por causa da influência do Espírito Santo dentro do meu espírito, eu manifesto os frutos, ou fruto do Espírito, que é baseado em amor. E porque eu tenho esse amor, eu tenho paciência, Jonathan. Porque eu tenho esse amor, eu tenho domínio próprio. Porque eu tenho esse amor regendo a minha vida, eu tenho paz. Porque eu tenho esse amor regendo a minha vida dentro de mim, eu consigo manifestar os frutos. Estão comigo? Eu não sei o quanto você entendeu o que eu disse hoje aqui, mas uma vida guiada pelo Espírito dá para a vida e paz. Mas do contrário, uma vida guiada pela carne dá para a morte. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar com você. Nós ainda não chegamos no nível em que Deus quer para as nossas vidas. Não pense que ao sair daqui essa noite não vai mais haver tentações. Não pense que ao sair daqui essa noite não vai mais ter desejos, vontades. Não, irmão, não é disso que eu estou falando. Os desejos e as vontades, eles vão vir por causa desse corpo carnal, por causa dessas emoções que passa por um processo todos os dias, Felipe, de transformação. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então há um processo de salvação diário na nossa alma. Há um processo diário de salvação da nossa alma. O teu espírito já foi alcançado, mas a tua alma está num processo. O teu corpo ainda vai ser glorificado. Por isso há essas militâncias e nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos entender essas verdades para que nós não venhamos nos render às fascinações das riquezas, às cobiças, os desejos, as ofertas que tem no mundo, nas mídias, nas redes sociais. Desconfie quando tudo for fácil. Desconfie do tapinha nas costas. Deus entende, desconfie disso. Deus sabe. Nós somos seres humanos. Todo mundo erra, todo mundo é falho. A gente fica usando dessas justificativas para fazer o que é errado. Desconfie disso, irmão. Desconfie dessas boas intenções. Desconfie dessas bondades. Seja guiado pelo Espírito. Ainda que se levante os contras. Não concordo com isso não. Eu prefiro que ninguém concorde comigo. Eu prefiro que seja 100% não concordando comigo, mas que eu esteja concordando com Deus. Eu prefiro que todo mundo seja contra mim, mas eu esteja do lado de Deus. Porque no dia da redenção, aqueles que estiveram contra você, não poderão estar com você. Não se engane. Naquele dia, a Bíblia diz que chegarão muitos, vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios,
Eu curei enfermos, Senhor. E aqueles que eles não davam nada estavam do lado do Senhor. E a palavra do Senhor para aqueles que se achavam os justiça de Deus, a única coisa que eles ouviram de Deus foi: apartai-vos de mim. Porque vocês, ao invés de praticarem a justiça, praticaram a iniquidade. Mas tem um lugar para você que pratica justiça. Mas para os que praticam iniquidade, a Bíblia diz que já está lá guardado um lago de fogo e enxofre. Então, meu conselho, minha orientação pelo Espírito é: ande nele. Tenha essa consciência de que você pertence a ele. Perda as amizades se for preciso. Perda vínculos. Você entende do que eu estou falando? Não estou dizendo que você vai sair agora quebrando a aliança. Não é isso. Mas quebre vínculos que não te deixam perto de Deus. Sabe? Desassocia. Quebra a associação que você tem com pessoas que não te levam para Deus. Não estou dizendo que você não tem que amar, não estou dizendo que você não tem que falar de Jesus, mas se não quer te levar para perto de Deus, deixa no canto dele. E segue o teu. Deixa com que o Espírito te pegue pelo braço e te leve até o destino final. Eu ouvi uma palavra de Luciano Subirá e eu achei, foi muito forte no meu coração. Não é porque Deus me ama que isso vai decidir o meu destino, mas é o quanto eu respondo a esse amor. Qual é a resposta que eu dou a esse amor de Deus pela minha vida? Não é: Deus me ama, eu vou para o céu. Não, é a resposta que eu vou dar a esse amor, Jonathan. Qual é o entendimento que eu vou ter desse amor? É eu responder é eu corresponder a esse amor que alcançou meu coração. É eu corresponder a esse amor que foi derramado pelo Espírito. Não vai acontecer, já aconteceu, vira. Já foi, Paulo vai falar no capítulo 5. Deus derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito. É como eu vou responder a esse amor? Qual é a resposta que eu dou para esse amor incondicional que alcançou a minha vida? Qual é a resposta que eu vou dar a esse amor que não teve nenhuma dificuldade para entender o porquê eu errei e o porquê ele me tirou daquele lugar de condenação e me colocou em uma posição de justiça? Não pelos meus méritos, não por aquilo que eu faço, mas por causa da graça de Deus que me alcançou. Irmão, o inimigo pode se levantar, pessoas podem se levantarem para querer tentar me afastar do Senhor, mas eu tenho isso dentro do meu coração: nem que eu tropece, mas você não vai conseguir me tirar de Deus. Porque eu já entendi o que Cristo fez por mim. Sabe, amado, na mais bobagem que eu cometo contra Deus, eu me subjugo a minha carne, eu me lanço aos pés dele, e digo: Senhor, eu não quero perder a tua presença, me perdoa por esses atos, eu não tenho vontade de fazer, mas eu não vou deixar com que nada nesse mundo venha me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pode se levantar o diabo e os seus demônios e o inferno todo, mas eu sei de onde ele me tirou, Jonathan, e voltar para lá é desfazer tudo aquilo que Deus fez através do seu Filho amado pela minha vida. Nós não podemos, como diz o apóstolo, é como se fosse crucificar Jesus novamente. Não, irmão. Não deixa que os deslizes, não deixa que um desentendimento, não deixa que nada que o diabo tente colocar no teu coração venha ser suficiente para dizer assim: eu não vou mais para a igreja porque eu fiz isso, eu briguei com fulano, eu falei o que não deveria, não deixa, se arrepende, chora,
vai para os pés do Senhor, mas não perde essa aliança, não perde esse vínculo, não perde essa intimidade, não perde esse acesso com o Pai por causa de besteira. Não há mais condenação. Se você está em Cristo, se você permanece nele, não há condenação. Deixa quem quiser falar. Se você tem essa certeza, eu sou de Cristo, eu estou nele, eu vivo nele e para ele, nenhuma condenação há para você. Porque o Espírito de vida já me libertou da lei, do pecado e da morte. Fecha teus olhos, irmão. Eu falo demais, mas não falo por mim não. Eu quero até parar muitas vezes, mas o Espírito diz: continua. E eu sei que desobediência é rebelião. Eu já fui rebelde. Não tive nenhum benefício, só prejuízo. Então eu não quero ser rebelde. Eu não preciso ser rebelde, eu preciso só reconhecer quem eu sou nele. Reconhecer que muitas vezes, se não for a graça dele, eu nem aqui estaria. Mas por causa da graça, por causa da motivação do seu Espírito, eu digo não todos os dias para mim. E quando eu digo sim para mim, é como se eu estivesse dizendo não para Deus. Oh, Espírito Santo, eu oro para que a tua influência venha cada vez mais forte dentro de mim e dentro dos teus filhos. Eu sei que eu ainda não sou aquilo que eu queria ser. Eu sei que eu ainda não cheguei na estatura da varonilidade do varão perfeito. Eu estou num processo, nós estamos nesse processo, nós estamos em uma obra constante, nós estamos em construção. Existe uma placa aqui em nós, estamos em obras, porque isso é todos os dias nós fazemos morrer um pouco de nós, para que Jesus cresça em nós. Senhor, eu oro para que o Senhor seja a nossa força no meio das tribulações. Eu oro para que o Senhor seja a nossa força em meio às nossas fragilidades. Eu oro para que o Teu Espírito venha nos ensinar, Pai. Como diz a Tua palavra, somos guiados por Ele. Somos convencidos por Ele de que somos os Teus filhos. Somos convencidos por Ele que existe uma herança da parte de Deus para com as nossas vidas. Não há acepção, não há judeu, não há grego, não há gentil, não há diferença. Há uma herança de Deus para nós. Há uma herança juntamente com Cristo para nós, que é poder participar da Tua glória nos céus. Esse é o desejo do nosso coração. Continua, Espírito Santo, nos firmando em Tua verdade, nos orientando, nos iluminando através da Tua palavra, Deus. Não deixa que nós sejamos enfraquecidos, não deixa que nós venhamos, Pai amado, enfraquecer na fé, como está acontecendo com muitos. Nós temos exemplos